Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, mas sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro assina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil amor. Vai ser coxa na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. E foi se desdobrando como Adélia Prado que as mulheres dessa terra chegaram até aqui. As tupinambás e guaranis, por exemplo, se desdobravam, redobravam e desdobravam de novo, sempre desempenhando uma enormidade de papéis. Além de mães, eram coletoras, artesãs, líderes espirituais ou políticas, participando dia após dia das decisões do grupo da qual faziam parte. E essa não era uma peculiaridade desses dois grupos. Diferente da visão europeia, muitas sociedades indígenas baseavam-se na complementaridade de gênero, com mulheres liderando rituais e conselhos. Mas com a chegada dos colonizadores, uma nova configuração social se impôs. Patrimonialista e patriarcal, a sociedade europeia como um todo, e a portuguesa em particular, restringia drasticamente o papel das mulheres em sua própria organização. Nesse tipo de sociedade, elas eram vistas principalmente como responsáveis pela manutenção da moral cristã e da honra familiar, ficando confinadas ao espaço doméstico. Essa disposição social acabou se estendendo a todos os povos que habitavam aqui. Assim, a multiplicidade de papéis das indígenas e a centralidade da figura matriarca nas sociedades africanas deram lugar não apenas ao patriarcalismo, mas um tipo de formação familiar muito mais reduzida do que aquele que se observava entre os povos tradicionais. Essa redução de espaço e configuração favorecia as diversas violências que impingiam as mulheres, sobretudo as indígenas e as negras, que além da subjugação própria do cativeiro, eram constantemente submetidas a violências sexuais. O confinamento, claro, dificultava a quebra do ciclo de violência. Mas esse não era o único fator. A falta de educação formal também contribuía muito para a manutenção desse ciclo. Sem acesso à educação formal, as mulheres eram preparadas desde a infância para o cuidado com o lar, com a família. O casamento, aliás, era sinal de distinção entre elas, principalmente se o marido ocupasse uma boa posição social. A estabilidade financeira via casamento era fundamental para as mulheres, que de outra forma não dispunham de muitos recursos com os quais sobreviver. Numa sociedade escravocrata, afinal, o mercado de trabalho tende a ser reduzido, e ainda mais no caso das mulheres. Mas note, mesmo na reta final do Império, esse era o cenário de um grupo relativamente pequeno. Para ter uma ideia, o censo de 1872 mostrava que 58% da população brasileira era composta por negros, fossem eles livres, libertos ou, como acontecia de modo geral, ainda escravizados. E não é preciso dizer, claro, que no caso desse grupo o trabalho era compulsório. É justamente nesse aspecto, o mundo do trabalho, que são verificadas as principais diferenças entre as mulheres. Diferenças cujos reflexos são sentidos ainda hoje. Isso porque, durante muito tempo, o acesso à educação e, consequentemente, ao mercado de trabalho figurou praticamente sozinho nas bandeiras feministas pelo mundo. E no Brasil não seria diferente. Esquecendo o nosso passado escravocrata, as reivindicações nem de longe atendiam as mulheres negras e indígenas, por exemplo. Afinal, assim como antes, elas continuaram trabalhando depois da abolição. O que não quer dizer que eles tinham acesso à educação ou ao mercado de trabalho. Ao contrário, desempenhando funções precárias, boa parte delas seguia às margens da sociedade. Mas, claro, haviam suas exceções. Dandara, Luísa Marim, Maria Filipa, Nízia Floresta, Chiquinha Gonzaga, Maria Firmina dos Reis, Ana Nery, Anita Garibaldi, Maria Quitéria. Esses são só alguns exemplos de mulheres cuja trajetória abriu caminho para as demais. Ao longo do percurso, as mulheres conquistaram direitos, ganharam projeção e foram essenciais em momentos decisivos da história do país. Caso, por exemplo, do movimento pela anistia, quando o Brasil encaminhava para a redemocratização. Mas, a despeito das conquistas, as mulheres ainda são alvo sistemático de violência.
O Brasil, aliás, é um dos países que mais matam elas. Não é à toa que em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha, tornando crime a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ali é uma vitória para a luta pela igualdade de direitos. E haja luta até que a igualdade se efetive. Pelo menos estamos vivendo mais. Verdade, as mulheres são a maioria da população idosa. E quando se fala do grupo com mais de 100 anos, então, ganhamos de longe. Isso quer dizer que as mulheres dessa geração ainda vão presenciar boas conquistas. É possível, mas ela só vem, como sempre aconteceu, e não só com as mulheres, depois de muita luta.